Oi gente, tudo bem? Tô super feliz aqui com a Letícia. Faz tempo que a gente não gravava juntas. Ela estava no Reino Unido, né, na Inglaterra, voltou em novembro e desde então a gente não tinha se reunido para gravar juntas, para falar desses temas super atuais e pertinentes, né? E olha só, adivinha do que a gente vai falar hoje? Vocês acham que vai ser do quê? A gente vai fazer uma mega de uma fofoquinha aqui. Mas você acha que a gente vai falar de alguém aqui, da nossa cidade, uma vizinha, alguma coisa? Óbvio que não. A gente vai falar da Meguinha. Ué, que Meguinha? A Meghan Markle, a duquesa de Sussex. Essa polêmica toda que tá girando em torno dela e do príncipe, né, que eles renunciaram às funções reais, o que tem por trás disso, o que isso tem a ver com a gente, o que isso tem a ver com a gente em termos de empoderamento feminino, em termos de renunciar ou não às nossas coisas. Então a gente vai falar disso, né, Letícia? Isso aí, e aí, povo da rainha, olha só, é isso mesmo. Hoje o assunto vai ser super polêmico, um tema que está super em alta. E a gente está aqui para esclarecer algumas dúvidas, porque na verdade isso é um assunto que, para as pessoas aqui do Brasil, não é tão assim interessante, digamos assim, né? Saber sobre a monarquia da Inglaterra. Mas hoje a gente vai explicar para vocês por que está sendo isso tão polêmico e algumas tradições da Terra da Rainha. Então, roda a vinheta e me acompanha. Isso aí, muito bem então. Então, o que aconteceu, Letícia? O que está acontecendo lá? Bom, vamos começar então por quem é a Meghan, né? Então, para vocês entenderem a história a fundo, a Meghan, então, é uma moça que se casou com o Henry, que é o príncipe, o neto da rainha, o neto mais novo da rainha, né? O sexto na linha de sucessão do trono. E ela é uma mulher, assim, que não segue as tradições da família real. Ela é, para vocês entenderem um pouco, não que isso seja certo, mas a galera, desde quando ele começou a namorar, que foi em 2016, que eles foram conhecidos, eles se encontraram através de amigos e tal. Então, desde essa época, ele já foi muito criticado, o casal já foi muito criticado. Primeiro porque eles começaram a namorar, ficaram noivos super rápido. Né? Então essa questão assim entre namoro, noivado, casamento foi super rápido. Ela é americana, né, Letícia? Ela é americana. Inglesa. Exatamente. Tinham várias pretendentes inglesas. E por que ele foi escolher uma americana? Uma americana atriz. Exato. Atriz que inclusive já tinha sido casada, já foi divorciada. Gente, divorciada, né? De segunda mão. Não, brincadeira. Né? Mas é divorciada. Pro príncipe, né? Isso é uma coisa... foi uma coisa super diferente. E até o casamento deles não seguiu as regras, né? Não seguiu o protocolo. Foi a primeira vez na história que uma noiva não entrou com o pai. Tiveram várias e várias quebras de protocolo quando ela teve o bebê, né? O bebê real ali, o filho. Arctic. Como que é? Arctic. Nossa, que nem chique. Olha a pronúncia dela. Arctic, o príncipezinho, né? Isso. E aí, quando eles tiveram um bebê, ela não seguiu o protocolo, que era sair da maternidade e fazer logo a foto, né? Ela é super polêmica, né? Enquanto a Kate, que é a cunhada dela, né, a mulher, a esposa do príncipe William, que é o segundo na linha de sucessão. Primeiro é o príncipe Charles, né, Letícia? Sim. Depois o William, mas tem uma expectativa grande que o príncipe Charles vai renunciar. Pois é. Vai abrir mão. Tem. E vai deixar, né, a linha de sucessão livre pro filho dele assumir, que é o William. Então a Kate segue todas as regras, é a boa moça, é a típica mãe. Eu li uma coisa super interessante dela, que ela sabe descer, ser gente como a gente na hora que precisa, mas ela segue todos os protocolos, todas as regras. Então ela tem um índice de aceitação muito grande, assim como a monarquia, assim como a rainha, né? A Kate, acho que nasceu para ser princesa, para ser rainha, né? Tanto que ela sempre quis isso. Ela sempre quis, isso é verdade. Se a gente acompanhar aí a história da Kate também, né? Ela sempre foi meio que atrás do príncipe Williams. Inclusive nessa questão da maternidade, é muito interessante porque você não pode ter a sua mãe perto de você, né? Então a Kate não tem a mãe dela,
E a Meghan não quis isso. Eu até entendo a Meghan, né, gente? Eu também não ia querer um monte de babá desconhecida ali, né? Eu até entendo ela. Inclusive, para vocês saberem também, a Meghan tem descendência negra. Então, isso é uma coisa assim que, para os britânicos, agora eu vou falar uma coisa assim em relação da tradição da família real, né? Então, na Inglaterra, a Inglaterra é um país muito moderno em vários aspectos. Mas nessa questão de racismo, ainda tem muito. Não que o Brasil não seja, né? Mas eu acho que, assim, até na questão assim de jogadores de futebol, né? A gente já ficou sabendo sobre várias pessoas, vários jogadores negros que foram jogar para fora e que sofreram algum assédio nesse sentido, né? Eu não estou dizendo que seja assim, o abuso físico contra os negros não chega a ser tão escandaloso quanto é nos Estados Unidos, infelizmente ainda. Mas ainda tem isso. Em alguns momentos, em alguns lugares da Inglaterra, se você fala sobre racismo, é extremamente mal educado, falta de educação, falta de respeito. Eles vão bater na tecla de que eles não são racistas, mas isso em teoria, na prática, a gente não vê. Não é bem assim que funciona, né? Embora a Inglaterra seja um país que abra muito esse leque para as pessoas de fora, mas ainda existe muito preconceito, muito racismo, ainda mais quando a gente está falando sobre a família real, né? Sobre o sangue azul, que precisa permanecer sempre azul. Então, quando o príncipe Arthur nasceu, por exemplo, o filho da Meghan e do Henry, eles tiveram até um jornalista falando que o filho deles parecia um macaco, um gorila, não sei. Então, isso foi uma coisa assim que nem aqui no Brasil, foi uma coisa bem polêmica, assim, nem nos países mais preconceituosos não teve um jornalista que fez tal afirmação, né? Então, para vocês terem uma ideia aí de como que né? E ainda tinha essa questão, né, quando ela casou. Então, recapitulando, americana, atriz birracial, que é uma palavra chique para dizer, né, negra e tal, enfim, então, birracial, uma palavra chiquérrima, mas que tem esse preconceito. E aí, uma das vertentes, né, disso tudo, desse drama todo que eles estão vivendo, a Letícia já deu uma pincelada aqui, é a questão dos tabloides, da imprensa. Uhum. Eles, na verdade, eles saíram da Inglaterra em novembro, né? Sim. Novembro, dezembro, né? Isso. Praticamente fugidos, né? A Meghan saiu primeiro com o filho, talvez temendo pela própria segurança dela e, né, o que viesse a acontecer depois que eles anunciassem a renúncia deles às funções reais. Então, uma das hipóteses, estou adiantando aqui. Não, pode falar. Uma das hipóteses, então, seria que eles se afastaram, houve toda essa ruptura por causa da imprensa. Ela estaria sofrendo bastante com o assédio da imprensa. Assim como Lady Di, que é a mãe de Henry, sofreu. Isso, então assim, eles não queriam que eles tivessem o mesmo destino que a Lady Di, né? Que foi perseguida pelos tabloides, pelos paparazzis, até a morte, digamos assim. Que morreu, inclusive, fugindo de um deles, né? De um deles, é verdade. Então, uma das vertentes é essa, que eles queriam fugir desse assédio incrível da imprensa. A segunda hipótese é que a Meghan não queria esse encargo, esse peso da função real, das funções reais. Mas então, Letícia, por que ela casou? Se ela não queria? Pois assim, pelo que eu percebo, ela já casou com o príncipe sabendo que ele era príncipe. E dentro da tradição da família real, existem vários protocolos que eles precisam seguir. Coisas assim que às vezes nem faz muito sentido pra gente, né? Por exemplo, elas não podem cruzar as pernas, elas no máximo cruzar o tornozelo, assim como a gente. Não pode usar muita roupa, não pode usar roupa preta né? De jeito nenhum. Pintar as unhas de cores vermelhas, pretas, de cores não pode, a não ser bege, nude ou então uma basezinha ali. Então são coisas assim que... e também esses outros protocolos, por exemplo, ela teve que renunciar à carreira de atriz dela, então isso foi então eu acho que ela aceitou. Mas eu acredito que seja um amor de verdade ali, porém tem esses protocolos assim que ela não tá seguindo. E eu vejo que ela é muito fiel com os princípios dela, ela tá sendo muito fiel à palavra dela.
Ela é uma mulher super feminista, isso eu admiro muito dela também. Mas ela, pelo que eu vi, assim, ela quer viver. Ela quer viver. O príncipe Henry, se ele for rei, vai demorar muito, se ele for rei. Então, assim, não é uma coisa que ela precisa, assim, não é algo que necessariamente ela tenha que fazer. É algo que ela vai ter que fazer para seguir a tradição. Então, são coisas assim que ela precisa fazer, ela tem que fazer para seguir a tradição. Como, por exemplo, mostrar o filho dela. Então, essas coisas assim que eles não querem. E quando eles se casaram, né, realmente teve muitos holofotes para ela, para eles, né, nessa questão de preconceito, do racismo, do feminismo, nessa questão assim. Na verdade, eu acho que ela critica muito também o estilo de vida porque como ela não é britânica, e a família real para os britânicos é assim como se fosse um souvenir, né? Então atrai clientes, sim. Eles são muito mais uma imagem de marketing hoje em dia do que de fato eles contribuem para a política, né? Tanto que a rainha ali, ela dá algumas ordens, mas ela não é ela que toma as decisões, é muito mais o parlamento. Então, assim, eu acredito que ela tenha casado com ele, mas, assim, tipo, eu caso com você, mas eu não vou seguir a tradição da sua família. Eu acho que, né? É bem complicado isso, né? Porque aí a gente vai entrar numa questão política. Isso. Qual que é a importância das monarquias para o mundo? Foi feita uma pesquisa que mostrou que a monarquia britânica é um símbolo de estabilidade. Uhum. Então, diante de qualquer crise mundial, de qualquer crise econômica, é muito importante que essa palavra é estabilidade. E a monarquia britânica traz isso. A monarquia britânica é a segunda mais importante, mais antiga do mundo. Só perde para o Japão, que é uma dinastia, é uma monarquia muito, muito antiga. A monarquia britânica teve que fazer uma reforma, né, há muito tempo atrás, então ela criou o parlamento para dividir o poder. A população britânica tem um índice de satisfação com a monarquia bem alta. Sim, inclusive eles têm assim xícaras, né, com fotos da rainha, do rei, desses símbolos assim da família real. Então eles realmente gostam. Sim, eu li que aqui a aprovação da família real é de 67% e da rainha é 88%, quase 88%, na casa dos 80%. Então é muito grande. Então, você começar a abrir mão da monarquia, né? Ela abrir mão das funções ali reais e começa a quebrar um pouco a imagem de estabilidade e da importância da monarquia nos outros países do mundo. Tem a Suécia também, que é uma monarquia importante. Então, aí as pessoas começam a questionar. Então, por que a monarquia? Até quando eles renunciaram, agora eles foram embora para o Canadá, tem um navio que está fazendo a segurança deles, né? Então, isso custa também para os cofres britânicos. A população do Reino Unido é que está arcando com essas despesas. Por que se eles não estão mais fazendo as funções reais? Então, eles também recebem uma mesada, né? Pois eles recebem uma mesada. Então, assim, eles renunciaram de tudo isso. Mas tem coisas que não tem como eles renunciarem. Por exemplo, a pensão, por exemplo, que o príncipe Henry recebe da mãe dele, quando morreu, da Lady Di. Então, são coisas assim que, embora eles queiram, mas não é bem assim. Outra coisa interessante que eu fiquei sabendo é de uma questão que a rainha já tem, acho que 87 anos por aí, né? 87, um pouco mais. Eu acho que 90 e poucos. 90 e alguma coisa, não tenho certeza, mas depois eu coloco ali na descrição do vídeo. Mas ela já é uma pessoa de idade, então assim, ela tem em volta de 450 eventos por ano. Então o que acontece? Ela não pode atender a todos esses eventos por conta da idade. Então ela conta com vários representantes que são membros da família real para estarem representando ela em alguns desses eventos. Então, o Henry saindo, né, ele renunciando às funções dele, isso significa também que ele não vai fazer mais parte
desse cargo. De repente, Não vai mais ajudar. não vai mais ajudar, exatamente. É engraçado, porque tem algumas pessoas que estão falando tudo tem o ônus e o bônus, né? Que eles não querem o ônus, mas eles querem o bônus, né? Exatamente. Eles vão ficar com vamos usar a segurança britânica, eles vão receber a mesada, né, da realeza ali, que o Charles... Vão continuar com a mansão que o Henry ganhou da sua avó Betinha. Isso, da avó Betinha. Lá na Inglaterra, então, em Windsor. Eles registraram a marca, né, Duquesa de Sussex. Isso mesmo. Para poder usar a marca deles, eles vão lucrar, eu acho que 2,6 bilhões o equivalente a 2,6 bilhões de reais por ano. Só vendendo a imagem, só vendendo a imagem, vendendo livros, a imagem, participação de eventos. A Meghan assinou com a Disney, agora é dublagem, né? Sim. Então, assim, é polêmico, tudo isso é muito polêmico e muito recente. Filha? Eu entendo os dois lados, assim, né? A gente, como a Célia falou, tem os dois lados. Então, eu entendo que, na verdade, isso... Por que tá sendo tão polêmico, né? Por que a galera aqui do Brasil fala, nossa, mas deixa os caras fazerem o que eles quiserem, por que tem tanta essa polêmica? Uma delas é por isso, porque vai desestabilizar o trono, vai desestabilizar essa segurança, essa estabilidade, né, que tem, que a rainha fornece, que toda a família real proporciona. Porém, por outro lado, eu também entendo os dois, né, o casal, porque eu vejo assim que eles realmente querem viver. E você viver dentro de uma vida cheia de protocolos, cheia de regras, sem mesmo, por exemplo, não chegar até o reinado, digamos assim. E bem, na verdade, eu acho que eles estão aí para isso. Eu acho na verdade, eu acho que as chances reais deles chegarem ao trono são nulas. Alguns analistas já falaram isso. Eles são o sexto na linha de sucessão. Então, o primeiro é o Charles, depois é o William, depois é o filho do William, sim, daí mais tem velho, isso. a Charlotte, exato, que é aquela bonitinha, né? Do tamanho da minha filha, um pouco maior. Depois, aí tem o mais novo deles. O mais novo deles. Depois, que é o Harry, né? Daí que é o Harry, isso mesmo. Aí depois do Harry tem mais a princesa, aquela que você fala bonito o nome dela, que é igual a Beatriz. A Beatriz, tem a princesa Beatriz. Não é essa princesa. É a outra. E depois tem a outra bonitinha também, que eu esqueci o nome, que é, enfim. Tá na ponta da língua, mas também esqueci. Depois a gente põe aqui na descrição. Aí eles não vão ser mesmo. Então, eles foram cuidar da vida deles. O que também fica uma quebra de paradigma, um exemplo para o mundo. Quebra o protocolo, seja você mesmo, pague o preço. Pode ter certeza que eles estão pagando um preço bem alto por tudo isso, né, Letícia? Isso também como eu falei, né? A Inglaterra, os ingleses em geral, eles são assim pessoas tradicionalíssimas, extremamente tradicionais. Tanto que uma das características que a gente faz, inclusive, piada sobre isso, é a questão do inglês ser muito tradicional. Inclusive hoje nós estamos aqui com a Celinha, mantendo a tradição do chá das 5, né? Tomando um Twins, né? Olha só, estamos aqui com o nosso chazinho. Tintim, Letícia. Tintim. Não se faz tintim com chá, por favor. Cheers. Mas a gente também fazendo aqui uma brincadeira, a tradição francesa aqui, né? Minha especialidade com a britânica da Letícia. Exatamente. Então, a família real é uma família extremamente principalmente a família real, né? Os ingleses já são tradicionais, imagine a família real. Então, nunca ninguém quebrou, assim. Geralmente quem quebra qualquer tipo de protocolo na família real é super mal visto, ou de repente até eliminado, né? Como foi a questão da Lady Di. Aí tem essa teoria da conspiração, exatamente. Né? Que ela não morreu daquele jeito que falaram, que tem que mataram, né? Sim. Que eliminaram ela. Imagine, a princesa, né? Que é a futura rainha grávida de um árabe, né? Sim, de um árabe, muçulmano e sei lá o quê. Então, assim, complicadíssimo. Então, também tem uma teoria da conspiração para essa história da Meghan.
Dizem que ela foi infiltrada, eu li isso, não sei se você leu também. Li, Que sim. ela foi infiltrada na família real por uma armação de alguns grupos. Como, por exemplo, tem muitos poderosos ali, os Soros, não sei mais quem. Então eles infiltraram ela, fizeram com que o Harry se apaixonasse por ela. Tanto que ela está no Canadá numa mansão, né, que foi cedida por amigos. Por que ela tem essa ligação com o Canadá? Ela tem essa ligação porque ela filmou uma série no Canadá, ela morou lá por alguns meses, alguns anos atrás, então ela teria feito uma rede de amigos. Mas essa mansão que eles estão foi cedida, parece que por um milionário russo. Sim, eu fiquei sabendo disso. Então, seria um movimento, essa teoria da conspiração fala que isso foi um movimento para desestabilizar a monarquia no mundo. E isso interessa a várias outras correntes econômicas, né? A vários outros grupos de poder. Então, seria uma desestabilização da política mundial, né? Do status quo, de como tá aqui as coisas. E outra coisa, Letícia, não sei se você ouviu, muita gente falou, nossa, mas a rainha consentiu, a rainha tá tranquila com isso daí, ela deu uma declaração na semana passada falando que tá tudo bem. É óbvio que ela ia falar que tá tudo bem, né, gente? É uma pessoa super tradicional como ela é. Nunca saiu do eixo emocionalmente, né? Nunca não expressa nenhum sentimento, não chega atrasada, né? Ela é impecável. Você acha que ela ia dar uma declaração diferente, que não estava satisfeita, que estava preocupada, que não sei o quê? Claro que não. Né? Ela falou que estava tudo bem, que ela estava um pouco desconfortável, não sei se a palavra que ela usou, não usou desconfortável, com certeza. Mas ela realmente, ela tá, e também pelo que eu fiquei sabendo, ela não ficou sabendo por eles, ninguém sabia. Pelo que eu fiquei sabendo das manchetes, ela ficou sabendo ao mesmo tempo que todo mundo. Então isso é uma coisa que ela foi pega de surpresa. Também Eu acho que isso a Meghan armou direitinho, porque ela armou direitinho é uma palavra feia, né? Parece que, né? Mas enfim, ela cuidou de cada passo. Ela ficou atenta a cada detalhe. Ela saiu primeiro da Inglaterra, levou o filho dela, porque numa situação de conflito ali, a primeira coisa que você pensa é no seu filho, né? Se ela ficasse lá na Inglaterra e fizesse alguma coisa que descontentasse alguém, a primeira coisa que iam ameaçá-la era com o filho, né? Então ela saiu da Inglaterra, levou o filho com ela. Ninguém desconfiou, né? Porque era uma coisa que eles já tinham passado o Natal no Canadá, então... Mas ao mesmo tempo era uma situação bem já desconfortável, né? Não passar o Natal com a família real. Eu também li uma história lá que isso vai causar problemas pro visto de permanência dela. Pois é. Eu não sabia, mas ela tem, né? Ela é uma pessoa como outra qualquer, ela se encaixa nas regras. Então, o visto de permanência dela, o processo todo leva 5 anos, como para qualquer cidadão. E uma representante do Henry, inclusive, falou. Não tem problema. Você dá pra fazer Então, a gente já tomou aqui mais uma linha de chá, então a gente vai continuar aqui a falar. Continuar a falar do visto, né? Isso é muito interessante, porque demora mais ou menos uns 5 anos para ter o visto de permanência. E esse processo eu fiquei sabendo também de uma correspondente do Henry, uma representante do Henry, inclusive, não era uma correspondente, que disse que a Meghan não vai ter nenhum benefício por ela ser a Meghan e por ela ter a posição que ela tem, a posição social. Então, isso é uma coisa que os ingleses, eles são bem fiéis. Independente de quem você seja, eles seguem aquelas regras, regra para todo mundo. Lá na Inglaterra, isso é uma coisa que eles seguem à risca, independente se você é príncipe, se você é rei. Se você é rico, se você é pobre, você tem que seguir as regras. Exatamente, as leis são para todo mundo. Inclusive, a Letícia tem um curso maravilhoso sobre isso, sobre como que você se prepara para ir, para visitar o Reino Unido, o que precisa, quais os tipos de visto, como que você faz, todas essas dicas maravilhosas, como preparar a mala, as estações do ano lá.
Então, as burocracias que você precisa estar atento. a gente pode pôr o link aqui, né? Colocamos então, o o link link aí. já tá aí para você acessar. Então, se você quiser dar uma olhada nesse material super interessante da Letícia, fica essa dica. Então, ela vai ter problemas com o visto dela. Pois é. É porque o visto é assim, a partir do momento que você dá a entrada no visto, só pra galera entender, a partir do momento que você dá a entrada no seu processo de visto de permanência, você não pode sair do país por muito tempo, porque afinal você está pedindo um visto de permanência. Então eles entendem que, beleza, você quer morar aqui, então você tem que morar aqui. Você não pode simplesmente pegar um visto e ir embora. Então, que é o que ela tá fazendo, né? Ela não pode mais passar mais, se não me engano, de 90 dias fora. Isso, 90 dias. Então, ela já tá perto de expirar o prazo dela. Mas, pelo jeito, ela também não tá nem aí, né? Eu Eles também falaram acho. que iam dividir residência entre o Canadá e o Reino Unido, só que isso também não foi bem visto ali pelos protocolos reais. E a gente estava falando que a rainha tinha aceito super bem essa ideia, o que é uma grande, né, não é uma verdade completa. Sim. O príncipe, o rei, né, o marido da rainha, qual é o nome dele? Philip. Uhum. Ele é conhecido já há muito tempo pelas bolas fora dele, né, de ele falar demais, Sim. né? Isso é verdade. Ele é bem parecido assim comigo, né, deixa ali. Mas enfim, ele disse que nos bastidores ali, essa informação vazou, que a rainha estava pé da vida, que ela estava muito preocupada com toda a situação, que foi uma situação inédita, e que ele achou uma falta de respeito, né, que o marido da rainha, o rei Filipe disse que ele tinha ficado muito aborrecido por ver uma senhora da idade da mulher, né, que tem a esposa dele, ter sofrido tanto, ter ficado tanto tempo angustiada por conta desses dois pirralhos, digamos assim, que seriam... E nessas alturas da vida, né, ter que se preocupar com uma coisa assim tão polêmica, tão séria, na verdade, que realmente vai mudar muito. Teve também um caso, vai mudar muito a história da família real. Teve um caso, não sei se vocês viram aquele filme A Fala do Rei, de King's Speech, que em 43, se eu não me engano, 37, o rei também renunciou, só que daí ele era rei, né? E daí tanto que o irmão dele pegou o trono, só que ele era gago, então teve toda aquela história, e daí o povo tava desesperado, né? Por isso que teve também aquele movimento Deus salve o rei, porque ninguém sabia o que ia acontecer com a Inglaterra depois que um rei gago, que nem era o rei, né? Era o irmão do rei, tinha assumido o trono. Então, e o rei naquela época também renunciou, justamente por causa, ele queria casar com uma moça que era divorciada também. Que era americana. Que era americana. Coincidência, então né? tá, exatamente. E há muitos anos atrás, o rei Henry VIII também tinha quebrado as regras da família real para poder casar com Ana Bolena. Né? Então também ela teve isso. Então, assim, desestrutura mesmo. É um fato histórico que você tem que seguir as regras, mas isso também a gente pode puxar o gancho para a questão das tradições, né? Porque na verdade, assim, o que o povo está criticando? Você não pode ser feliz, você não pode fazer nada, assim, você tem que só respeitar a tradição. Independente se você pode viver sua vida, independente se você está feliz, independente... Se você está deprimida. Se você está deprimida. Se você está realizada. Exatamente. Então você tem que obedecer à tradição. E para alguns ingleses que são totalmente contra essa questão da Meghan e do Henry se renunciarem, essa questão é uma coisa assim que... por exemplo, os ingleses veem isso como assim, eles devem favor, né? Tipo assim, nossa, ele casou com ela, casou com uma moça que foge totalmente do padrão, e ainda fazer isso, eles tinham muito mais a que agradecer, né? E tem um outro gancho também, nessa mesma linha da Letícia, que a Meghan é super odiada, né, no Reino Unido ali. Sim. Talvez em toda a Europa, se a gente fosse fazer uma pesquisa, o índice de rejeição dela é enorme. Sim. Como se ela fosse a vilã e a culpada de tudo.
né? Ela que fez a cabeça do Harry, ela que provocou todo esse desgaste, como o rei Philip, né? O marido da rainha disse. Será que é isso mesmo? Será que uma mulher, essa é a grande pergunta para vocês. Isso mesmo. Será que uma mulher tem o poder, todo esse poder de fazer a cabeça de um homem, de fazer toda essa desestrutura? Será que a mulher que levanta o homem, né, por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, e o contrário? Né? Qual que é o papel da mulher nisso tudo? E qual que é o papel dela como protagonista do seu próprio destino? Né? Como a Letícia falou, será que a gente tem que renunciar a tudo mesmo, né, para manter as coisas como elas estão? Vamos lembrar de todas as mulheres ao longo da história que quebraram protocolos, que provocaram grande instabilidade para viverem suas vidas, suas paixões, seus desejos, enfim, seus talentos também, né? Suas profissões. Então, fica essa pergunta para vocês, né? Deixem suas opiniões, mandem os seus comentários. E uma coisa também que tá bem, só pra gente dar uma última pincelada aí, uma coisa também que eles têm comparado muito ela com a Lady Di, né? Então, assim, e como ela é feminista, então esse movimento feminista apoia totalmente ela e as decisões. Por mais que não sejam ingleses, muitas pessoas da Inglaterra realmente não gostam dela, da Europa não gostam dela, justamente por ela estar fazendo um auê na família, né? Então, assim, até o pessoal tem pego, assim, tem comparado ela com a Lady Macbeth, né? Se vocês não sabem a história de Macbeth, ele foi é uma história de Shakespeare, e ele era um rei que foi super persuadido pela sua esposa a cometer atrocidades, assassinatos, né? Então isso foi uma história fictícia de Shakespeare. Mas também, voltando, trazendo mais para a atualidade, então assim, Lady Di, por exemplo, não era o que a galera sempre, a mídia coloca muito as luzes na questão dela ter traído, na questão dela ter feito o que ela fez, mas ninguém se lembra que o príncipe Charles já tinha um caso com a Camila há muito tempo. Então, assim, é uma coisa muito polêmica, porque ao mesmo tempo que a gente tem vários ângulos, né, de visão, vários ângulos, inclusive, de preconceito, né? Será que realmente a culpa é da mulher? Será que, porque a nossa cultura, infelizmente, do mundo inteiro, você vê, né, o que a mulher fez, né? Então, o que é sempre a culpa da mulher. Então, isso é uma coisa também que o movimento feminista tem criticado muito. E justamente por ela ser comparada com a Lady Di, que fez o que fez e também quebrou vários protocolos da família real, que eles têm feito isso. Inclusive, também o Henry, uma das afirmações dele nas redes sociais, era que ele não queria que fizesse com ela o que a família dele, o que fizeram com a mãe dele, né? Então, eu acho até que eu até entendo os dois, né? Eu até entendo. O que você acha, Célia? Eu entendo os dois lados. Olha, eu já tive várias opiniões sobre isso. Quando eu comecei, a gente começou a falar, eu e Letícia, ela é minha aluna de francês, eu aluna dela de conversação ali de inglês. Faça uma aula de francês com a Célia, gente, olha. Depois a gente coloca também o link da Célia, o telefone, o contato, o e-mail. Eu sou uma francesa apaixonada, né? Adoro a história. Ela só nasceu aqui no Brasil, gente. O resto é tudo da França. Então, até me perdi, o que eu ia falar? De quando a gente começou a conversar. De quando a gente começou a conversar. Eu era super contra a Meghan. Eu achava ela uma ovelha negra, que ela só fazia coisas estranhas e quebrava o protocolo. Depois a Meghan fez aquele trabalho todo na Vogue britânica, que foi um divisor de águas na Vogue. Trouxe à tona 15 pessoas que são expoentes, minorias. Ela trouxe à tona pessoas que nunca sairiam na Vogue. Ela promoveu causas sociais, de sustentabilidade, de inclusão social, de inclusão racial. Sim. Um monte de coisas bacanas. Várias ONGs, inclusive. Isso, promoveu várias ONGs e tal. Depois essa polêmica toda em torno dela. Agora ela tá
vai promover outras coisas, outras frentes. A gente não sabe onde que isso tudo vai levar. Comparando, fazendo um comparativo com a história da França, Maria Antonieta também. Quando ela chegou na França, ela era uma austríaca, ela era uma estrangeira. As pessoas odiaram ter uma princesa, né, uma rainha estrangeira. Engraçado, né? Tudo que vem de fora, né, Letícia? A gente acaba sofrendo preconceito, a gente traz as nossas maneiras novas de ser, de pensar. A gente tem uma resistência, né? Com as Enfrenta uma coisas de fora. grande resistência. Então, Maria Antonieta também enfrentou essa resistência e também, né, pela maneira de ser dela, e teve aquela intriga do colar, quem não sabe, pesquisa aí a intriga do colar, que foi resumir brevemente, foi uma coisa que disseram que Maria Antonieta tinha gasto uma fortuna no colar, e na verdade foi uma armação, e isso acabou fazendo com que a monarquia francesa... O pão com brioche também, né? O brioche, estava passando fome na França. falaram que a Maria Antonieta disse que não tem pão, se o pão tá caro, comam brioches, então, que é um tipo de pão doce. Brioche, pra quem não sabe, é muito mais caro do que pão. Então ela acharam que ela tinha feito essa ironia, esse deboche com o povo francês, e tudo isso acabou fazendo com que a monarquia francesa caísse, né? Então toda essa história da Meghan tem todo um viés por trás, não é só uma fofoquinha de conto de fada. De conto de fadas, ou ali na vizinhança que você fala. Não, é uma coisa que tem vários vieses pra gente pensar. Sim. Pode ter consequências muito sérias ao longo do tempo, né? E como você estava falando, né? Embora ela seja... Porque ela realmente tem muita influência. Como a Célia estava falando, né? Da revista da Vogue, que ela trouxe várias pessoas, assim, que jamais estariam na Vogue, que jamais seriam conhecidas, inclusive, porque muita gente ali, muitas mulheres foram conhecidas justamente por esse canal. Negras, refugiadas, exato, que são todos temas tabus lá na Inglaterra, né, Letícia? Sim, todos os temas tabus. A NANS, né, inclusive, que também, infelizmente, na Europa, qualquer deficiência física, até aqui no Brasil também, né, meio, a gente não tem, mas tem, sim, preconceito, na prática a gente vê que tem. Então ela tem uma influência fortíssima. E ao mesmo tempo ela tá fazendo o que ela faz. Então a polêmica é essa, porque se ela não fosse a mulher do Henry, talvez isso não viria à tona, né? Eu acredito. Então continuem acompanhando esse tema, porque vai ter muito desdobramento ainda, tem muito pano para manga, a gente não sabe para onde que vai, até onde a Meghan vai com tudo isso, ou até vão deixá-la ir com tudo isso, exato, né? Porque a Lady Di aí puseram, não sei se o destino ou alguém pôs um ponto final na trajetória dela. Então tem muitas coisas para acontecer, vão acompanhando, e a gente também vai estar acompanhando os desdobramentos disso. E aí, quem sabe, isso seja assunto para mais um vídeo, né, Letícia? Exatamente. Coloca aí nos comentários o que você acha, o que você tem visto, o que você acha que vai acontecer, né, a história futura desse desenrolar. E também já ativa o sininho, já dá um like aí no vídeo, já se inscreve no canal. E eu espero vocês aqui em todos os outros vídeos. Se vocês quiserem mais temas polêmicos, querem saber mais isso a fundo, comenta aí com a gente, compartilha com a gente que a gente vai esclarecer tudo para vocês. E se vocês gostaram, dá o seu like, e a gente está no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube. Te vejo depois. Bye, bye! Bye, bye! E esse assunto todo tá com um nome polemíssimo, que se chama Megxit, que eles fizeram um trocadilho com o nome da Meghan com o Brexit, que é a saída da Inglaterra no Reino Unido. Então eles estão fazendo assim, a Meghan tá saindo do Reino Unido, a Inglaterra também, então eles fizeram essa junção aí de Megxit. Então se vocês verem essa palavra nas manchetes, nos jornais, é por causa disso, esse novo nome que deram. E é isso aí.